Os Estados Unidos acabou de anunciar o boicote às Olimpíadas de Inverno em Pequim, que vai rolar em 2022. Por que será que está rolando esse boicote? Será que é um boicote justo? Ou será que seria só uma questão geopolítica e os Estados Unidos não têm nenhum tipo de interesse em defender de fato os direitos humanos? Se você quer entender um pouco mais sobre o que está rolando e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Não esquece também, galera, a plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link na descrição. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Galera, de fato, como eu falei para vocês na introdução do nosso vídeo, a China anunciou que, aliás, os Estados Unidos anunciou que não vai participar das Olimpíadas de Inverno. Na verdade, os atletas até podem participar, mas o Estado americano vai mandar nenhum dos seus representantes, e isso é uma notícia bastante clara, que ou você não reconhece aquele Estado como oficial, de fato não é isso que os Estados Unidos quer fazer, ou que você não concorda com as políticas de governo, políticas de Estado, que a China vem adotando. Inclusive, a representação oficial americana declarou que não vai mandar representantes porque a China desrespeita os direitos humanos e fere gravemente a liberdade individual, principalmente na região noroeste da China, região de Xinjiang. Essa região tem um povo minoritário ali chamado de povo uigur. São muçulmanos, que você pega ali características étnicas, geográficas, históricas, pouco se assemelha à etnia principal chinesa, né, que são os Hans. Eles têm uma ligação muito mais forte com a parte da Ásia Central, com a parte ali do Turcomenistão, Tadiquistão, até mesmo da Turquia. Tem um comportamento, traço cultural, são de maioria muçulmana, né, etc. E eles pedem por mais autonomia. Só que aí, o Estado chinês não quer dar essa autonomia para eles. A gente não pode esquecer que a China tem muito medo, primeiro, de um efeito dominó, ou seja, se eu der a liberdade para os uigures, outros povos que também pedem o separatismo, o Tibete, Hong Kong, Taiwan, etc., pode fortalecer esses movimentos locais. E mais, aquela região noroeste da China é uma região que dispõe de muito petróleo. E convenhamos que a China, que é a maior produção industrial do mundo e que consome muita matéria-prima, não quer perder uma região tão estratégica assim com um baita recurso mineral. Então, para as populações locais ali que pedem mais liberdade, que pedem autonomia, são acusados de separatismo pelo Estado chinês, e a China pratica ali como se fosse uma espécie de campo de concentração. Na verdade, campos de concentração é o que a mídia ocidental coloca, né? Porque são áreas, prisões, né, que a galera é colocada ali, geralmente tem um tipo de julgamento justo, etc. E aí existem denúncias gravíssimas de desrespeito aos direitos humanos. Abuso sexual, prisões arbitrárias, agressão, tortura, enfim, tá coisa que eu não posso nem falar aqui no YouTube, porque senão, né, já tira meu vídeo, desmonetiza, tudo tal. Mas enfim, né, então os Estados Unidos, supostamente por não concordar com o que a China vem fazendo no noroeste do seu estado, vai boicotar os Jogos Olímpicos. Inclusive outros países, como por exemplo Países Baixos, Bélgica, pode também ir na cola e não mandar representantes oficiais. A grande questão que eu quero discutir no vídeo é assim, professor, tá, beleza, você concorda então com esse boicote? Claro, né, pessoal, pô, se você tem comprovadamente que o Estado está ferindo os direitos humanos, você não pode participar de uma festividade tão intensa assim como a celebração dos Jogos Olímpicos, mesmo que seja de inverno, que é um pouco menorzinho, né? Então, o boicote acho que é muito bem-vindo e poderia vir de todos os países do mundo, inclusive, né? A coisa básica é o respeito às liberdades e aos direitos humanos. Só que eu quero colocar aqui para vocês é que é muita inocência ou má fé, considerar que os americanos estão fazendo isso porque, nossa, eles querem muito defender o povo uigur do noroeste da China. Para, né, pessoal? É muito uma questão geopolítica que está aí por trás. Quando a gente fala no sentido geopolítico, vocês sempre têm que pensar em 3 fatores principais. A influência econômica e cultural que esse país tem, o chamado soft power, que esse país exerce, e a influência militar, que é o chamado hard power. E a China vem crescendo em todos os sentidos, inclusive incomodando muito os americanos. No soft power, influência cultural e econômica, pensa nas marcas chinesas, o quanto elas avançaram nos últimos anos. Temos montadoras chinesas aqui no Brasil. A Chery, Jack Motors, por exemplo. A gente tem uma influência, por exemplo, no sentido de comunicação. Xiaomi, Huawei. A China é a grande liderança da tecnologia 5G no mundo. Estima-se, galera, que já no Brasil, tá, sem considerar 5G, hoje, pela rede instalada, de 50% a 60% de toda a infraestrutura de instalação dos equipamentos de telecomunicações tem a ver com empresas chinesas, principalmente a Huawei, já instalado no Brasil. E claro, com o 5G isso tende a ficar ainda mais intenso, né, já que a Huawei é a grande liderança. Então a China vem aumentando a sua influência, o yuan cada vez mais forte e tal.
E militarmente, a China também cresce. Eu nunca vou esquecer, galera, o desfile, por exemplo, de 70 anos da Revolução Chinesa de 49, a China desfilou com um míssil que tinha capacidade balística de atingir o território americano. Ah, coincidência, nossa, foi à toa. Claro que não, né? É porque eles querem mostrar que ele já tem uma capacidade bélica para atingir os americanos, mesmo que não vá usar. Hoje, a parceria entre China e Rússia, ela é muito intensa. E aí, de novo, essa parceria, ela coloca a Rússia numa posição interessante, porque a China é uma grande potência econômica, e a China é uma posição interessante porque a Rússia é uma baita potência militar. Então você une o útil ao agradável. Lembrando que Xi Jinping e Putin já trocaram, inclusive, medalhas de melhores amigos, tá? Nunca canso de repetir isso. E acho que ele é bem... essa informação é bem relevante. Então, por mais que... professor, mas você acha que os boicote aos Jogos de Inverno vai causar algum tipo de impacto? Causa. A gente pensa que não, né? Mas, por exemplo, quando rolou as Olimpíadas de Tóquio recentemente, para você ver como esse tipo de coisa é importante, a China, ela estava com o maior número de medalhas de ouro, que geralmente é o principal critério de desempate, até o último dia. Sabe como que a mídia americana noticiava o quadro de medalhas? Pelo total de medalhas. Por quê? Porque se eles colocassem só as medalhas de ouro, eles estariam colocando todo dia na tela, na mídia americana, que a China estava na frente dos Estados Unidos. E pega muito mal isso. Aí no último dia, quando os americanos conseguiram superar a China em número de medalhas de ouro, aí a mídia americana voltou a noticiar como noticiava anteriormente. Ou seja, a medalha de ouro sendo o principal critério de desempate. Aí depois vem medalha de prata, bronze e tal. Então esse boicote, ele não está relacionado a uma defesa dos direitos humanos. Cara, convenhamos, se os Estados Unidos quisessem de fato defender os direitos humanos, não teria relações geopolíticas e diplomáticas com a Turquia, do Erdogan, que de fato é um baita ditador, persegue jornalistas, persegue os curdos. Os curdos americanos não se preocupam, que a Turquia persegue. A Arábia Saudita não tem direito para as mulheres, perseguição também contra jornalistas, contra partidos ou movimentos de oposição. Isso não tem problema. Arábia Saudita e Turquia não tem problema. Sudeste Asiático, uma série de empresas americanas explora a mão de obra, utilizando de mão de obra praticamente escrava ou semi-escrava, e aí não tem problema, não tem desrespeito aos direitos humanos. Então né, galera? Você querer boicotar a China porque a China desrespeita os direitos humanos, eu até entendo. Mas não pense que os Estados Unidos é o bonzinho da história, tá? Não, os Estados Unidos está preocupado com a democracia mundial. Se tivessem de fato, manteria, por exemplo, Guantánamo. Cara, a Guantánamo e que os uigures passam, claro, né, cada um com as suas devidas proporções. Mas é uma coisa muito parecida. Enquanto os uigures no noroeste da China, a China alega que eles são terroristas, que eles querem separar a partir de atentados e tal, e por isso fazem prisões arbitrárias, Guantánamo é uma prisão norte-americana em território cubano desde o início do século XX, mas que pós o atentado do 11 de setembro começou a ficar muito mais forte. Então os Estados Unidos, sem nenhum tipo de julgamento prévio, considera que terroristas, ou que os Estados Unidos consideram terroristas, geralmente paquistaneses, galera do Iraque, etc., Afeganistão, é mandado para lá sem nenhum tipo de julgamento. Não é muito claro o que acontece ali, mas também graves denúncias de respeito aos direitos humanos, abuso sexual, violência, coisa que eu não posso nem falar aqui no YouTube, senão desmonetiza meu vídeo, e em nome da defesa do território. Concorda que a narrativa é muito parecida com o que acontece na China? Claro, cada um com as suas devidas proporções. Então a mensagem do vídeo não é assim, tadinha da China e tal. A mensagem do vídeo não é por uma defesa dos direitos humanos, é por uma questão geopolítica envolvida aí. Deu pra entender, galera, o que tá rolando? Concorda comigo? Acha que os Estados Unidos têm que boicotar? Ou acha que não? Na verdade é só narrativa, questão de historinha aí. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, tamo junto. Beijos, abraços e